Olá, 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 boa tarde. Como está o seu sábado? Sábado iluminado aqui na nossa cidade e eu fazendo uma live meio que fora do horário previamente combinado, mas como eu, em função de por questões de saúde e família, ontem às 20h30 eu não pude cumprir o prometido de fazer a live às 20h30. Questões de saúde do meu pai, deu uns furdunços lá de novo e eu tive que acudir e infelizmente ficou bastante difícil conseguir fazer a live, mas eu não queria deixar de gravar, então pelo menos deixar aqui a nossa terceira aula, o terceiro vídeo explicando sobre as leis sistêmicas e como elas atuam no dia a dia, na vida real, na vida prática. Então, mesmo que não vai ter participantes aqui ao vivo agora, mas para você que vai assistir essa live depois, eu sei que é um horário assim bem realmente fora de horário, ainda tem pessoas que estão trabalhando, outros estão almoçando, mas assim, a lei da ordem, conforme eu estava falando nos outros vídeos, existem as 3 leis sistêmicas, as 3 leis do amor, como se dizia, como Hemingway dizia, mas que eu então gravei, eu já tenho outros vídeos gravados no meu canal do YouTube, falando sobre a lei do pertencimento, a lei da compensação, a lei do equilíbrio e a lei da ordem. Mas é lógico que cada vez que a gente fala sobre esses assuntos, sempre tem alguma coisa a mais a acrescentar. E essa semana mesmo ainda aconteceu, numa constelação, numa sessão terapêutica que eu estava fazendo, ministrando, de estar muito forte, presente essa questão da inversão de ordens no sistema familiar e as suas consequências. Como isso é intrínseco em praticamente todas as famílias. Inclusive o Bert Hellinger dizia que mais de 80% dos conflitos humanos estão ligados também a essa inversão de ordem, a falta de consciência de como funciona essa questão da ordem familiar. E quando alguém dos pais, os avós, os filhos invertem essa ordem, as consequências difíceis e desastrosas que isso causa. Então, se você gosta desse assunto, eu sugiro que você dê mande um aviãozinho aqui, pessoal. Gratidão, Elisandra, a Eliane, a Telmo, gratidão aqui também, o Giliardi, Sancler. Gratidão, gratidão, gratidão pela presença. Tá, deixa eu colocar aqui, daí eu já vou falar melhor ainda sobre essa lei. Marlene Peters, gratidão, essa hora, né? Deixa eu ver aqui, a lei da ordem. Estou escrevendo aqui, da ordem. Só para as pessoas entenderem, para você entender e como ela funciona, como ela acontece na vida prática, na vida real. Esse é o tema da nossa live, tá? Então, no dia a dia, por exemplo, assim, o exemplo mais comum, mais prático é assim: você conhece alguma família que a mulher é a que, muitas vezes a gente até brinca assim, quem que puxa a carroça, quem que puxa a frente nas questões financeiras, quem dá a última palavra na sua família, no seu histórico familiar? Seu pai, sua mãe?
quem que é o chefe da casa, digamos assim. Quem é ou quem foi, pelo menos. Por quê? Por que eu falo isso? Vamos voltar à pré-história, à história da humanidade. Desde os primórdios tempos que se tem conhecimento, do tempo das cavernas, desde que se sabe que o planeta Terra tem espécie humana, quem era designado a sair à caça e trazer a comida para casa? Desde os primórdios tempos, geralmente foi o homem, né? A mulher, ela é mais... Não que a mulher seja mais frágil que o homem, mas fisicamente é lógico que o homem tem muito mais, geralmente muito mais agressividade, mais impulso, mais ação. A mulher, por natureza, o instinto da mulher natural, do feminino, é ser mais delicada até fisicamente. E também ela tem um instinto mais de maternagem, como nós falamos, né? De proteção, de cuidados, do trabalho. Isso é o instinto natural do feminino e do masculino que eu estou falando, né? Porém, nós sabemos que muitas famílias ao longo da história da humanidade, inclusive na sua história transgeracional, aconteceram inversões de ordens. Digamos assim, que o marido, o pai do provedor, no caso, pode ter ficado doente. Muitos, antigamente, eu me lembro, eu tenho 55 anos, e quando eu era criança, na faixa dos 10, 12, criança mesmo, até os 15 anos de idade, era muito comum homens com 40 para 50 anos falecerem, morrerem de doenças, ou mesmo, tipo assim, 50 anos era visto como uma pessoa já, nossa senhora, já, até as mulheres também. Quem de nós já não conheceu isso, né? Eram pessoas geralmente obesas, doentes e cheias de problemas, e aí parecia que era comum, era normal. Com 60 anos já era considerado igual nós hoje em dia, hoje no ano 2022, uma pessoa com 80 anos. Assim, eu me lembro muito bem que eu pensava assim, meu Deus, o dia que eu tiver 50 anos eu vou estar velha, gorda. Assim, quer dizer, era a imagem que a gente tinha naquela época. Então, era comum, né? Era normal. Mas as coisas mudaram, o ser humano está se cuidando mais. E então isso já não é mais tão comum, é muito natural hoje em dia terem mulheres e homens que cuidem um pouco mais da saúde, dos exercícios físicos e tudo mais. Mas o que eu quero principalmente dizer? Que quando num lar, numa família, a mulher é que puxa a frente, a mulher ficou como chefe da família, manda chuva em tudo. Isso, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, acreditando ou não acreditando, o que nós vemos dentro das sessões terapêuticas é que isso causam consequências muito pesadas, muito pesadas. E como assim? Na vida atual, como é que isso se mostra? Mulheres muito... como é que a Nanda falou esses dias? Mulheres viris, mulheres machonas, né? Mulheres que não dão certo nos relacionamentos afetivos, porque quando elas se envolvem afetivamente, geralmente só dá certo, ou pelo menos para casar, escolhem homens fracos. Lógico que isso não é de forma racional, é óbvio que isso não é pensado dessa forma. Geralmente, quando a gente é jovem, nós nos apaixonamos, todos nós, seres humanos, quando não casam, no caso assim, por causa de uma gravidez, quando não casavam por causa de uma gravidez, mas a tendência muito grande é de se apaixonar
essas mulheres que vêm do histórico familiar de muita virilidade, mulher que manda chuva, existe uma tendência de só dar certo com homens mais fracos, que são às vezes homens doentes, com depressivos, outros tipos de doenças, ou então acontece um acidente. Ai, Roseli, você está dizendo que isso é uma praga, que isso é uma escolha? Não. Se você é uma pessoa novata que está chegando aqui e nunca ouviu falar de constelação, eu sugiro que você vá lá no meu canal, veja do que é que estou falando, o que significa o campo morfogenético, a linguagem corporal e a visão sistêmica, tudo isso que eu estou falando. Então, não tem nada de sobrenatural nisso e nem nada de anormal. O que tem é o amor pelo primeiro grupo mais importante que todos nós precisamos para... Exatamente, Renato. São mulheres militares, né? São mulheres machonas. E aí é óbvio que não dá certo. Isso sem entrar nas profissões que essas mulheres também escolhem para conseguirem sobreviver. Algumas acham que é por necessidade, mas outras também, se você olha sistemicamente, aí agora eu já vou falar o seguinte também: todo homem ou mulher que briga muito, já aproveitando o gancho aqui do Renato, toda mulher ou homem que briga muito por serviço público, concurso público, o que é que essa pessoa inconscientemente traz no seu HD chamado cérebro, que esse HD é o gerador das ações, atitudes e reações de todos nós. Segundo a visão sistêmica e segundo as percepções da vida real, hoje pela manhã eu estava conversando com uma pessoa que está lutando muito por concurso público, mas que não conhecia nada, não conhece nada da visão sistêmica. E eu joguei algumas perguntas assim, se essa pessoa teria tido algum tipo de problema ou conflito com a ausência de pai. E não deu outra, né? Porque toda pessoa que briga muito para entrar num serviço público, ela está brigando por quê, principalmente? Só porque ela ama de paixão aquele serviço? Pode até gostar, mas o que principalmente é garantido num serviço público é segurança, que no final do mês tem não importa se choveu, se não choveu, se deu sol, se deu frio, essa pessoa tem o salário garantido. Mas que, na verdade, muitas pessoas sabem que nem todo mundo é feliz no serviço público. Fazem por obrigação, por garantia de sustento no final do mês. Roseli, isso está errado, está certo? Não estou aqui para dizer o que está certo ou o que está errado, para julgar alguém. O que eu estou dizendo é que toda vez que existe uma exclusão inconsciente ou inconsciente da figura paterna lá atrás, no histórico familiar, e essa exclusão, ela acontece não é só porque você deletou o teu pai, ou o teu avô, o bisavô desapareceu, o teu bisavô largou a família, não só por causa disso, mas sim, exclusão também já é considerado a partir do momento que nós julgamos, no caso como nós estamos falando, julgamos o pai, julgamos um avô, julgamos e criticamos. O julgamento, eu já estou dizendo que eu sou melhor do que aquela pessoa. Olha, porque ele fez isso, ele largou a família e saiu casar com outra. Tá. Roseli está querendo dizer que isso está certo? Ele podia ter largado. Não estou aqui para julgar. Porém, aí vem a questão: quanto vale a sua vida? Se você é descendente de uma pessoa que veio antes deste homem ou dessa mulher, que aí de novo entra a lei da ordem, não
importa o que aconteceu, o que essa pessoa fez ou deixou de fazer de certo ou errado. Se ela foi a progenitora que passou a vida adiante, eu digo ela porque é homens e mulheres, porque pelo que a gente sabe até hoje, são necessários a união de masculino com feminino para gerar uma nova vida, não é? Então nós somos descendentes dessa turma toda. E matematicamente, cientificamente, nós precisamos de 510 pessoas, 225 casais, na verdade, que se uniram de alguma forma, que tenha sido uma vezinha só, um encontro sexual só, mas que isso gerou uma vida que muitas vezes até pode ter sido através de um ato violento. Tá certo? Tá errado? Não estou aqui para julgar. O que eu estou dizendo é que toda vez que existe uma inversão de ordem, uma exclusão, que é a lei do pertencimento, que é o primeiro vídeo que eu fiz dessa semana, dessa série de 3 lives. A segunda é a lei do equilíbrio e a terceira é a lei da ordem. Toda vez que existe uma exclusão e um julgamento muito grave com quem veio antes, existe uma tendência disso causar muito conflito lá para frente. E como nós estávamos falando aqui, essa questão de mulheres valentes, essas mulheres, qual é os sintomas físicos que a gente sabe que existe alguma situação de estar fora de ordem? Muitas dores, às vezes na cervical, começa na cervical, no ombro, na coluna e também na região da lombar. Também existem muitos conflitos na região dos joelhos, mulheres que carregam dor no joelho, dores na lombar, dor na cervical, mas que aparentemente assim não teria necessidade. De repente a pessoa até fala assim, não, é porque eu estava subindo escada e eu pisei de mau jeito e deu problema no meu joelho e nunca mais sarou. O homem pode falar assim, pode ser mulher também, né? Estava jogando bola e não sei porquê, virei meu joelho. Querida pessoa, o nosso corpo não sabe mentir. O nosso corpo não sabe mentir, nunca. Então, se o seu corpo está doendo, se existe alguma dor muito contínua e recorrente, existe algum recado que o seu corpo está querendo te dar. E essas dores não são normais. Não, é porque eu tenho 45 anos, então é normal, já está tomando 10 tipos de medicação e por aí vai, né? Não é natural, não é normal você ter que estar tomando medicação. Eu não vou dizer que uma outra vez não vai acontecer, porque não existe a gente ficar saudável 100% a vida inteira. Que um dia ou outro vai acontecer. Agora, aquelas doenças, aquelas dores físicas muito contínuas, existe algo fora de ordem. Por exemplo, qual é a frase que diz na bandeira brasileira? Como é que é o nome São 2 palavrinhas muito importantes: ordem e progresso. Numa casa, num trabalho, num escritório. Já vou falar, Tânia, vamos falar sobre isso. Mas deixa eu só concluir. Num escritório, no teu trabalho ou na tua casa, se está tudo muito virado, se está tudo muito em desordem, você está com pressa de sair de casa, você acha a tua chave do carro fácil? Você acha a roupa que você quer fácil? É lógico que não. Uma casa, um lugar que está muito em desordem, dá mais confusão ainda. Então, toda vez, eu ainda quero, tem outros exemplos de questões de quando, por exemplo, assim, deixa eu já falar agora. Uma outra questão que é muito comum, infelizmente, essa questão da ordem, quando começa um relacionamento, ou está acontecendo um relacionamento afetivo, e por exemplo assim, vamos supor um exemplo, a mulher não aceita
que o marido fale da ex-mulher ou da ex-namorada. Ela tem muito ciúme, não tolera nem que ele fale nessa ex-mulher. Ou vice-versa, o marido, por exemplo, o casal está ali junto, pode ser namorado ou marido, não tolera, não aceita falar do pai do filho dessa esposa, que às vezes essa mulher já foi, hoje em dia infelizmente está muito comum, essa mulher já ter sido casada e teve filho com outra mulher ou com outro homem, e você não precisa ser casado, pode ser solteiro, infelizmente, né? Desde os primórdios tempos existia isso, mãe solteira. E só que daí existem esses relacionamentos onde não se é permitido tocar, muitas vezes nem tocar no nome do ex-namorado ou do ex-marido. Ah, Rosalice, quer dizer que eu posso deixar o cara vir morar aqui na minha casa e eu tenho que ficar quieto? Os homens principalmente podem falar isso. Não é isto. Porém, quando, principalmente no caso de uma criança, uma mulher que teve um filho com outro homem, não importa se foi casado, solteiro ou tal, mas o pai deste menino é excluído, desse menino, dessa menina, é excluído, é muito julgado, muito mal falado, existe uma grande tendência de dar muito problema. Este menino, essa criança vai dar muito problema. E geralmente ainda por cima tem mais. Este relacionamento tende a fracassar. Por quê? Porque não é que nós temos que deixar aquela pessoa também morar junto na mesma casa. Porém, este homem ou aquela mulher que é o pai biológico daquela criança, ou a mãe biológica daquela criança, ele sempre será o pai biológico. Não importa se ele é um alcoólatra, se ele é um assassino, se ele é... O que importa é que aquela criança, aquele ser, só é daquela forma porque foram necessários aquele homem e aquela mulher se unir. Porque o nosso corpo, as nossas células são provenientes. É a reprodução celular daquele homem e daquela mulher. Porque se muda uma figurinha, que nem no caso ali, ó. Ali tem um exemplo, tem acho que 8, 9 gerações. Mas assim, se tirar uma pessoa, é muito fácil de pensar. Para quem já fez aula de ciências, de biologia, conhece um pouco. Se nós trocarmos uma figura, digamos assim, eu não gosto desse pai porque ele é meio gordo, ele é assim ou assado. Troca o teu pai. Primeiro, não tem como trocar, né? Isso é uma coisa, mas vamos supor que desse para trocar. Tua mãe transa com outro homem, faz amor com outro homem e ela engravida. Será que você nasceria exatamente do jeito que você é? E isso vale para todos os que vieram antes. Então, essa questão da lei da ordem, ela é muito profunda e muito séria, né? Muito dolorosa quando nós... Essas são apenas algumas das situações. Por exemplo, o que aconteceu numa constelação dessa semana? Estava sendo constelado uma questão profissional. Uma mulher que está separada já há algum tempo e está no campo profissional em plena expansão, e ofereceram uma parceria para ela, uma sociedade. Era um grupo de pessoas que estão querendo fundar um instituto, um negócio, uma instituição bastante grande, mas ela estava se sentindo um pouco desconfortável diante de uma situação. Aí colocamos o campo, a morfogenética, no caso, as pessoas que são os representantes através do psicodrama, e o que ficou muito claro é que o problema dela, esse desconforto que ela estava sentindo, estava relacionado aos 3 homens que ela estava fazendo parceria. Uma sociedade estava sendo convidada, ela não tinha assinado o papel ainda, mas estava sendo convidada para fazer uma parceria com 3 homens e uma mulher e ela. Então, no caso, eram 5 pessoas
Claro que sociedade já não é fácil, né? Mas a questão, nós até temos aquela tradição de dizer assim, a sociedade só entre marido e mulher. Já não é fácil, imagina com pessoas estranhas. Dentro do olhar sistêmico, queridas pessoas, gratidão aí pela presença. Nossa, que legal. Como eu faço para participar do sorteio da segunda-feira? É justamente sobre isso que eu quero falar também. Então, assim, o que apareceu ali? Esta mulher, já com quase 50 anos de idade, ela carregava, assim como muitas de nós, carregava memórias de abuso de poder do pai dela e também outras memórias até de abuso sexual de familiares que tentaram contra a vida dela, tá? E é isso que ela já tinha feito alguma sessão de terapia, ela está conhecendo e tal, mas o que eu quero dizer? Se o teu cérebro, a tua programação carrega memórias de que homens são algo ruim, de que homens é abuso de poder e tudo mais, o que o corpo dela fez quando, por melhor que seja a proposta da sociedade, por melhor e mais linda que seja a ideia da sociedade, adivinha se isso vai dar certo? É óbvio que não. É uma tendência muito grande, 99% de probabilidade de que vai ruir essa sociedade mais cedo ou mais tarde. Vão acontecer atritos e situações que acaba fracassando. Mas por quê? Por culpa dela ou por culpa deles? Não. Por falta de consciência, não é nem chamar de ignorância ou outras coisas assim. Mas sim, a falta de consciência, o tal do DNA, ele carrega tudo, não tem como negar, né? Você fazer, na nova medicina germânica, a gente faz então também eletro da cabeça, e o cérebro, as imagens de um eletro cerebral, né, tal, não tem como enganar. É simples assim. O nosso corpo não sabe mentir nunca. Então, enquanto não reprogramar essas memórias, primeiro, precisa acessar, descobrir aonde é que aconteceu o BO, para depois já imediatamente reprogramar, ressignificar e reprogramar essas memórias. Então, toda vez, só fechando esse trecho aí da questão da lei da ordem, isso acontece quando numa sociedade não é respeitado por sociedade, ou numa empresa não é respeitado o primeiro dono, ou não é respeitado os direitos do primeiro sócio, e por aí vai. Essa lei da ordem, ela entra em todas as áreas da nossa vida. Os primeiros chefes, no caso, os relacionamentos, primeiro relacionamento, segundo, principalmente quando há contato sexual, isso interfere, essa energia no campo energético também interfere muito. Mas quando nós não respeitamos ou achamos que somos melhores do que quem veio antes, porque só o fato de julgar a gente já está dizendo que é melhor, né? E por aí vai. Então vai dar muita confusão. Tem jeito, a boa notícia tem jeito sim. Primeiro, tomar consciência e depois ressignificar ressignificar e reprogramar. Tá, deixa eu responder uma pergunta da Tânia Araújo aqui. Dor no calcanhar, esporão. O que isso significa? Tem a ver com, por exemplo, um exemplo bem simples. Se dá no calcanhar, você geralmente vai ter que andar na ponta do pé, não é? Qual é a função do nosso calcanhar? Sempre a gente tem que perguntar qual é a função do órgão, do elemento do corpo que está doendo, o que está doente. A função do calcanhar é a estabilidade, é dar mais firmeza, né? Quando você anda na ponta do pé, eu estou fazendo isso, tenta andar na ponta do pé para ver se você fica firme. Então, a estabilidade, existe algo relacionado, existe uma dor relacionada a masculino. Eu estou falando a grosso modo porque eu não quero
me estender muito nessa live aqui, porque depois fica muito longo e o povo, eu sei que o brasileiro, infelizmente, não gosta de ler nem de assistir coisa muito longa. Mas, a grosso modo, Tânia, eu te sugiro dar uma olhada qual é a dor, se é para você, eu não sei para quem que é, qual é a dor relacionada a algum masculino, principalmente a figura paterna. Por quê? Porque quem é que leva o filho para a vida? Quem é que apresenta o filho para o mundo? Geralmente o pai, deveria ser pelo menos. Vivi muito essa situação, muito bem colocada. Tá, então espero que eu tenha respondido para a Tânia. Qualquer coisa você pode falar para mim depois, a gente pode falar melhor. No final, pode me falar como funciona a participação no sorteio na segunda. Então é o seguinte, ali no perfil do meu Instagram, uma postagem, umas 2, 3 postagens anteriores, tem lá as regrinhas. O que você vai fazer? Eu aproveito sugerir para você agora um excelente programa para esse final de semana. Para quem não tem um programa, para quem gosta de assistir filmes. A minha ideia, pelo menos eu estou com um projeto assim, vamos ver se funciona, é de sugerir um filme por semana. É um filme assim, o nome do filme dessa semana é O Violino do Meu Pai. O Violino do Meu Pai. É um filme da Netflix, deixa eu escrever aqui. Mas tá lá, O Violino do Meu Pai. Daí, essa é a nossa sugestão, tá? Você assiste esse filme e aí você vai lá na postagem e vai lá dizer o que você achou do filme. Pode ser uma frase, se quiser escrever bastante coisa, fica a teu critério. Eu já aviso quem for assistir o filme. Primeiro, é algo assim muito lindo, que qualquer criança, toda a família é convidada a assistir esse filme, porque já vou responder, Celos já vou responder. Então, só para concluir, assista o filme, deixa o seu comentário, e deixa seu like, deixa seu comentário e compartilhe para mais 3 pessoas. Você vai indicar lá no comentário, você vai colocar o nome de mais 3 pessoas que você acha que seriam importantes ou que são conhecidos seus, de preferência pessoas que gostem desse tipo de assunto de filme, porque o filme é uma história familiar, é um drama bastante triste, mas eu duvido que quem for assistir não vai ter algum trecho do filme que vai se parecer com alguma coisa da sua história familiar. O que é constelações? Toda vez que você vem participar de constelação de grupo, você pode fazer atendimento, uma constelação individual, uma sessão individual. Eu trabalho com mais outros métodos terapêuticos, mas a principal é a visão sistêmica. Então, o que eu sugiro? Que você assista e realmente faça. Daí, na segunda-feira nós vamos fazer o sorteio de todas as pessoas que ótimo. Esse filme eu sou meio suspeita para estar falando, né? Então, agora que eu entendi. Gratidão, Anderson. Enfim, sou meio suspeita porque é muito forte. Eu, como consteladora, porque a gente trabalha isso todos os dias dentro dos históricos familiares, das histórias das famílias, das pessoas reais, das famílias reais, né? Então, segunda-feira, eu sei que tem muitas pessoas que toda hora estão me pedindo assim: poxa, Roseli, eu preciso fazer uma sessão de terapia ou preciso fazer uma mentoria sistêmica. A mentoria são mais sessões, mas eu estou dando, então, doando. Eu resolvi doar uma sessão de terapia sistêmica por semana e eu sorteio na segunda-feira. Beleza? Então, só aproveite esse final de semana, pegue sua pipoca, pegue seu cônjuge, vá lá no sofá, namore bastante, aproveite e assista o filme, porque vale muito a pena. E agora também a Mari Barcelos, a dor no rim ou uma pedra pequena. Querida Mari,
vamos pensar de novo. Qual é a função dos rins? Qual é a função dos rins no nosso corpo? Filtrar a urina, separar, né, a urina. Dentro do reino animal, dentro da natureza, a urina é usada para quê também? Para marcação de território, não é? Quem já não ouviu falar que os cachorros, os gatos, quem não tem cachorro e gato em casa já não ouviu? Que os bichos, eles usam a urina para marcação de território. Mas aí, o que isso tem a ver com o rins humano? Dentro do sistema humano, na nova medicina germânica, a pergunta é: o que significa território para uma mulher e o que significa território para um homem? Para a mulher, a grosso modo, de forma genérica, eu vou falar o seguinte: para a mulher, território significa minha casa e meu casamento. Se eu tiver uma casa onde morar, de preferência a casa própria, e um casamento, eu estou salva. Por quê? Porque a mulher, desde nós trazemos essas memórias arquétipas, esses arquétipos, memórias, pensamento coletivo, né? De que a mulher, ela é protegida pelo marido, pelo homem, não precisa contar essa história. Então, toda vez que uma mulher se sente muito desprotegida, desvalorizada dentro do território dela, que é ou no casamento ou na vida financeira, que ela não tem essa proteção da casa própria, não é só de casa própria, mas um lugar seguro, um porto seguro, existe uma tendência dela ficar tensa. E aí agora a questão pedras nos rins. Segundo a nova medicina germânica, cada vez que o nosso corpo, por exemplo, existe pedra na vesícula, pedra nos rins, pedra na bexiga, pedra tem a ver com raiva que cristalizou. Então, querida Mari, não sei se é para você ou para quem for, precisa fazer, eu estou falando a grosso modo, dando algumas possíveis causas. Está relacionado com território e muita raiva acumulada. E enquanto, você pode até fazer cirurgia ou expelir essa pedra, que é uma dor muito forte, que a gente sabe, eu não passei por isso, mas pelo que a gente sabe, as pessoas comentam, é muito doloroso, diz que a pedra, os dores nos rins é muito forte, né? Quase que insuportável. Porém, eu digo mais, pode até fazer cirurgia e expelir a pedra. Entretanto, ponto e vírgula, enquanto não reprogramar estas memórias, enquanto não abrir o porão, enquanto não abrir a caixa preta e olhar para a causa primária desse tipo de conflito, enquanto não entrar, ressignificar, enquanto não enfrentar a dor de verdade e limpar, reprogramar essas memórias, liberar mágoa, ódio, raiva, tristeza, ressentimentos, sinto muito, mas só vai empurrar para frente, só vai. E ainda por cima, não é praga que eu estou desejando, é simplesmente consequências óbvias. Enquanto nós não olhamos, a tendência é piorar. Quem de nós já não sabe de centenas e milhares de casos de câncer? Desculpe se é um pouco dramática, mas não é dramática, é realista. Quem não tem histórico de câncer na família, né? Alguma coisa ou uma outra doença que de repente deu um câncer de mama, por exemplo, que infelizmente é muito comum. Ou em qualquer... A primeira coisa, dependendo do tumor, dependendo do órgão, a primeira coisa, os médicos vão lá e fazem uma cirurgia. Aí vai por químio e rádio para matar todas as células doentes. Não é esse o procedimento mais comum? E aí, de repente, fez tudo isso, dali a pouco aparece o câncer no outro lugar.
Eu já falei isso em vários outros vídeos, de várias formas e outras vezes. Hipócrates, que é o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo, já dizia, pode procurar ali na internet, no Google, para quem quiser fazer pesquisa. Hipócrates, pai da medicina, 400 anos antes de Cristo, já dizia o seguinte: é preciso olhar para o doente e não para a doença. Então, o nosso corpo, a doença, na verdade, ela está a nosso serviço, a nosso favor. Só que, infelizmente, o que nós seres humanos mais comumente fazemos? Ai, meu Deus, deu uma dor aqui, deu uma dor ali dentro, deu uma dor. A primeira coisa é tomar um remédio. Eu não quero sentir essa dor. Eu não estou dizendo que você tem que morrer sentindo dores. Porém, fugir, não olhar para aquela dor que é muito recorrente, persistente, e no caso aqui que chegou a ser uma pedra pequena, é o teu corpo dizendo: querida pessoa, se você não, eu vou tentar curar por você, mas se você não liberar esta mágoa, esta raiva, neste caso, rins tem a ver com conflito territorial. Isso que eu não falei, o que é território para o homem. Para a mulher é casa e casamento. Para o homem é casa, casamento, trabalho, o território, no caso assim, terras, e por aí vai, né? O trabalho, que é o ganha-pão do dia a dia, é muito um homem que fica sem emprego, ou que tem um prejuízo financeiro nos negócios muito grande. Existe uma grande tendência de ter problemas nos rins. E por aí vai, dores terríveis nos rins. E, claro, que quando vai para a bexiga também tem a ver, conflitos urinários, tem muito a ver com questões territoriais. Precisa ser avaliado, feito um rastreamento e uma reprogramação dentro disso. Ok? Olha só, eu acho que já deu quase uma hora, acabei não marcando a hora certinho. Mas, hoje, sábado, para quem está chegando agora, Franciele, Irani, Vera Calheiros, gratidão pela presença. Eu resolvi fazer essa live meio fora do horário marcado, porque ontem eu não consegui cumprir. Em funções de saúde e doença da minha família, tive que ir lá acudir, porém, então não quis deixar de cumprir meu propósito. E na próxima segunda-feira à noite, 20 e 30 horas, para quem quer concorrer ao sorteio, eu sugiro fortemente então que aproveite essa oportunidade. E na próxima semana nós vamos ter um outro filme sugestivo também, para você poder já ir entendendo como é que a visão sistêmica funciona na vida prática, ok? Inclusive nós vamos fazer um comentário, na live de segunda-feira, nós vamos falar, conversar, trocar ideias, um bate-volta sobre o filme, ok? Então o tema da nossa live vai ser sobre o filme e no final a gente vai estar fazendo o sorteio, ok? Gratidão, gratidão, gratidão para quem participou, para quem deixou seu comentário aqui. Um excelente final de semana para todos nós e até a próxima segunda-feira. Aguarde que tem projetos em andamento, coisas muito deliciosas que estão por acontecer nas próximas semanas aqui. E um desses projetos é uma doação semanal de um atendimento e os filmes para você poder ir expandindo a sua consciência. Beleza? Gratidão, beijo no seu coração e até a próxima segunda-feira.